Vamos continuar. Nós paramos, né? Ficamos de falar das técnicas, porque a gente falou de vírus, de bactérias. Nós trabalhamos em ambientes que são ambientes onde tem muitas bactérias, muitos vírus, que são ambientes hospitalares, tá? Ambientes de UTI. Então, o que a gente faz para se ver livre dessas bactérias ou para minimizar essas bactérias? Existem processos que a gente chama de processo de desinfecção e processo de esterilização. Tudo que a gente lida nos nossos trabalhos no dia a dia, nós que somos da saúde, a gente tem que ter muito cuidado, tem que estar sempre com os EPIs, tá? Sempre de luva, touca, máscara, tá bem, com sempre com os EPIs, porque você proliferação de bactéria, dispensá-los para o lixo, aquilo que foi descartável, e o que não foi descartável, mas já dispensar para ser esterilizado. Então, esse cuidado ele tem que partir de nós profissionais, tá bem? Então, esse processo que a gente chama de desinfecção elimina a maioria de quem? Dos micro-organismos, exceto, quer dizer que tem uns que não são eliminados, né? Por meio de agentes físicos e químicos. Então, a gente tem que ter muito cuidado, porque está sendo esterilizado, tá? Mas a gente tem que ter em mente que há bactérias que não são fáceis de ser eliminadas, tá? Com aquele simples processo que a gente faz do uso do álcool para desinfectar, esterilizando, nem sempre a gente, tá? A maioria das vezes há necessidade de esterilização. Isso é outros que para a gente à mão, mas que tem que ser deixado, vai ser esterilizado e só depois é recebido, porque isso é feito um processo, tá bem? Então, quando a gente lida com essas pinças que se usam em ambiente, materiais que precisam ser esterilizados, você usou e já dispensa para ser esterilizado. Não pode ser hipótese nenhuma ali de imediato com outro paciente, tá? E você também, você tem que dispensar para ser esterilizado para não se vulnerabilizar, tá? Então, é muito sério esse cuidado, ele tem que partir de nós, que somos profissionais da saúde, tá? Então, vamos lá. Poxa. O processo de esterilização, ele elimina completamente todos os tipos de quem? Células, esporos e vírus, tá? É ideal para objetos o quê? Inanimados, que serão utilizados em processos o quê? Cirúrgicos. O que vocês entendem por objetos inanimados, pessoal? Alguém sabe me responder? O que seria objetos inanimados? Alguém sabe responder? Hein? O que é algo animado, dinâmico? Objetos inanimados são objetos que não têm vida, que você usa, mas ele não tem vida, entendeu? Não tem movimento. É você quem dá o movimento a ele. É um objeto que precisa ser esterilizado, precisa passar por uma esterilização, porque ele foi usado. Comumente a gente usa muito em ambientes hospitalares, em UBSs. Isso são objetos inanimados, tá? O processo de desinfecção ele é muito utilizado em objetos inanimados como utensílios, paredes,
chãos, feito por meio de quem? De agentes químicos ou físicos. Então, uma parede, ela é um objeto inanimado? É, tá? Um utensílio, que é você que mexe ele de um lado para o outro, ele é um objeto inanimado? É. O chão, o solo, é um objeto inanimado? É. Como é que você faz esses processos? A gente chega nos hospitais, a gente vê ali 24 horas uma pessoa, né? A rotatividade, na verdade, de pessoas ali sendo trocada de funcionários na parte da limpeza. Tem que estar o tempo todo limpando, tá? Fazendo o processo de desinfecção daquele local, tá? Então, esse processo de desinfecção, ele é muito utilizado em objetos inanimados como utensílios, paredes, chãos, feito por meio de que tipos de agente? Químico ou físicos, como, por exemplo, quem? O álcool 70, o iodo, o cloro, a em ebulição, tá? Entre outros, tá bem? Essa água em ebulição é água com fervura, né? Que a gente tá água quente na fervura, tá bem? A gente não chama fervura no hospital, a gente chama água em ebulição, tá? Mas é aquela que você põe para ferver, que borbulha, que ela tá bem quente mesmo. Então, esse processo de gestão, ele é comum em procedimentos microbiológicos, como materiais e água utilizados na preparação de meios de cultura e soluções para o cultivo de micro-organismos. E devem ser isentos de qualquer forma de vida, tá? Qualquer forma de vida deve ser isento esse processo. Vocês vão ver muito isso quando vocês estiverem na prática de vocês no dia a dia, esses objetos sendo esterilizados. E a gente também vai ter a oportunidade de ter aulas práticas, vocês terão ao longo do curso, principalmente com o uso do autoclave, que a gente usa para esterilizar, tá? Muito comum em ambiente hospitalar, em ambientes que tem um espaço para esterilização. Geralmente ali você tem o autoclave para fazer isso. Então, desse modo, os termos estéril, esterilizar e esterilização referem-se ao quê? A ausência total ou destruição total de todos os micro-organismos, como, por exemplo, flambagem, calor seco, calor úmido e sob pressão, que é o autoclave. Então, quando vocês ouvirem alguém falar o seguinte, vamos esterilizar isso aqui já está esterilizado, já está estéril, isso quer dizer o quê? Esterilização quer dizer o quê? Que aquilo ali passou por um processo de limpeza para eliminação de micro-organismos. Não vão confundir essa esterilização com a pessoa estéril, que é aquela pessoa que não pode ter filhos, tá? Seja uma essa questão de esterilizar, tá? É diferente quando a gente ouve, fulano é estéril, João é estéril, Maria é estéril. Quer dizer o quê? Que não pode ter filhos, não pode gerar filhos. Uma situação aqui a gente leva para infecção, tá? E se referindo à desinfecção. Infecção porque a vulnerabilidade de bactérias e desinfecção porque vai matar esses micro-organismos, tá? Dentro desse processo. Então, a gente tem aí os exemplos de quem? Do calor a seco, desse calor úmido, dessa pressão do autoclave, tá? Então, a gente tem vários processos. Aí a gente precisa o quê? Se adaptar ao local onde está sendo usado aquele processo. Que processo que usa aqui? Comumente em ambiente hospitalar, se usa o quê? O autoclave, né?
para esse processo de esterilização. A gente tem também na faculdade, no nosso o autoclave, tá? Que nós vamos, né? Como é que ele funciona e como é que tá bem? Vamos. Vamos adiante. Só um pouquinho, vamos projetar mais um slide. Então, quando a gente fala desses agentes que a gente usa dentro desse nossos agentes físicos, e os agentes físicos, eles são quem? Calor. O que a gente tem? O seco, tá? Esse pode... A gente tem também a flambagem e a incineração. Flambagem, que é isso? A gente, às vezes, tem umas peças que elas são compridas e tem partes pequenas. Então, essa parte pequena, que é mais difícil de alcance, é um calor que é direcionado ali para esterilizar. Quando a gente fala desse processo de incineração, a gente fala nas primeiras aulas lá em cima, que a incineração é o quê? É fogo, queimar, né? E aí com a estufa aí no salão de beleza se usa muito a estufa com o intuito de esterilizar alicates, né? Alicates, tesouras, material aí para manicure e pedicure. E a gente também tem os Professora, a gente não está quase entendendo, está cortando demais. Físicos que são a razão. Raios UV. Todos vocês não estão me entendendo ou uma ou outra pessoa? Oi, pessoal. Eu estava calada para dizer que isso era eu. Professora, também não está bom, o áudio está travando bastante, a fala está ficando pausada. Achei que era aqui. Eu também estou. Mas será que é a minha internet? Eu estou em casa no Wi-Fi. Estou em casa no Wi-Fi. Será que é a minha? Mas eu acho que o problema é aí, professora, porque todos estão assim, com dificuldade de ouvir. Será que não é porque vai começar uma chuva agora? Será que não é não? Tempo, a mudança do tempo? Tem hora que a senhora fala... professora, porque aqui também está ruim. É para todo mundo. Então é geral, né? Tá bom. Uhum. Entendi. Deve ser a Júpiter, né? De um modo geral. Então vamos adiante, né? Então vamos. Então vamos lá, pessoal. Só um pouquinho. Oh, Jesus. Esse negócio sempre quer aparecer aqui no meio. Só um pouquinho. Aqui, você. Pronto. E os que são através de radiação, tá? Também tem esse agente que é de radiação. E a gente também tem a filtração, aquelas
a processo de desinfecção que são feitos por filtros. Filtros com poros microscópicos, com 0,22, tá? Micrômeros, tá? Que tem a capacidade de reter os micro-organismos. Os mais usados são de porcelana, cerâmica e papel e celulose, tá? Que são os filtros que são usados aí nas fábricas, geralmente nas fábricas, tá? Em especial uma que a gente tem cidade que usa esse tipo de filtro, tá bem? E eles trabalham muito com esse processo de esterilização, mas através dos filtros, tá? Vamos lá. Então, deixa eu apresentar para vocês essa imagem que eu projetei agora. Ela ilustra um autoclave, né? Um equipamento que é muito utilizado, pessoal, nos processos de esterilização. Esse equipamento ele pode ser utilizado em laboratórios, em hospitais e locais onde há procedimentos de manicure e pedicure, mas o seu tamanho ele varia conforme a necessidade do local. O nosso autoclave lá da faculdade, ele é bem menor, muito eficiente, diga-se de passagem, mas ele é bem menor. Você tem tá? O hospital, a unidade de saúde ou laboratório, ele vai comprar o seu autoclave. A gente costuma dizer assim, que botou lá no autoclave para ser esterilizado, sai de lá realmente esterilizado, não resiste, viu? Pela temperatura que é colocada ali, tá? Que é programada ali, na verdade, tá bem? Então, ele realmente vem esterilizado, sem nenhuma bactéria, tá? Sem nenhum micro-organismo, é só programar direitinho. E a gente tem os agentes químicos, tá? Que são os gases ou vapores, os que são oxidantes, os metais pesados, a gente tem os químicos, que é álcool, a gente tem iodo. Os métodos de esterilização e desinfecção podem agir nos micro-organismos das seguintes maneiras. De que forma que vai ser essa atuação? Tá, você tem ali um objeto que está infeccionado, né? Como é que você vai fazer, então? Como é que ele vai agir em cima daquele micro-organismo? É a lesão, como é que ele vai fazer? Então, quando você coloca ali, tá? O método de esterilização e desinfecção podem agir nos micro-organismos das seguintes maneiras. Lesão dos ácidos proteínas, tá? Inibição do metabolismo ou a própria ruptura da membrana celular. Então, acontecendo tudo isso, mesmo com todo esse processo de desinfecção e esterilização, alguns micro-organismos que ainda permanecem resistentes, são muito resistentes a eles, tá? Então, a gente vai mostrar aqui um quadro seguinte para vocês perceberem que a gente tem micro-organismos que são muito resistentes no processo de desinfecção e esterilização. Só um pouquinho. Deixa eu só ver aqui quem quer entrar. Ok. Compete à União instituir impostos sobre. O que é isso? Então, vamos lá. Os micro-organismos que são resistentes. Gente, tem alguém com o microfone ligado? Deixa eu ir lá ver quem é para poder desligar. Ah, tá. A pessoa desligou. Ótimo. Então, ok.
né? Quais são os micro-organismos que comumente eles apresentam resistência a processos de desinfecção? Que micro-organismos são esses? Esses micro-organismos, eles são, no nível, a gente faz, existe uma escala, uma classificação. Então, o alto, intermediário e baixo. O que estaria dentro do alto? De um nível de resistência alto, tá? Quem estaria aí dentro? Toda hora entra alguém, só um pouquinho. Toda hora entra alguém. Entrou? Então, vamos lá. Então, alto tem os prions. O que é os prions? O que são prions, pessoal? Prions é um agente infeccioso. Ele é composto por quem? Por proteínas, tá? Por algumas proteínas, tá? E essas proteínas, elas têm, né, como uma forma, por proteínas como forma, assim, aberrantes. Nós temos também os esporos bacterianos, tem os coccídeos e tem a micobactéria. Isso é um nível de resistência alto, elevado, como a gente chama, né? Deixa eu só admitir quem está aqui. Nós temos o intermediário, o nível de resistência intermediário. Então, quem que está nesse nível intermediário? Os vírus extremamente pequenos, tá? Ou não lipídicos, e também os fungos. E nós temos o nível de resistência baixo, quem? Bactérias na forma vegetativa, vírus de tamanho médio ou lipídico. Então, a gente tem no nível de resistência alto sempre quem? As bactérias, tá? Elas estão sempre no nível de resistência alta, tá bem? A bactéria, por exemplo, que transmite, né, que a meningite, a meningocócica, né? Pneumocócico, meningocócica também, Professora, são a Valéria tá pedindo pra senhora bactérias. aceitar ela. Oi? A Valéria está pedindo para a senhora aceitar ela aí. Ah, deixa eu ver então. Toda hora eu vou lá e aceito alguém. Deixa eu ver aqui. A Letícia tá aqui. Ok. Entrou. A Valéria não tá aqui, não. Só a Letícia, ó. Entrou. Letícia, que eu enganei, errei o nome. Ah, é Letícia, né? Pois é. Aqui, Ok. tá aqui. Tá, joia. Se aparecer alguém, vocês avisam, tá? Vamos lá. Então, vamos. Então, sempre nesse nível alto, a gente tem as bactérias. Em um nível de resistência intermediário, a gente tem os vírus e tem os fungos, tá? E no baixo, a gente tem algumas bactérias numa forma vegetativa, tá? E vírus de tamanho médio, tá? Ou lipídico, tá bem? Mais simples, pode-se dizer, né? Então, quando a gente fala de desinfecção, de esterilização, e a gente sempre envolve em meio a tudo isso bactérias. Nós vimos anterior a isso que tem vários medicamentos, né? Composições químicas para eliminar essas bactérias. Então, como é que a gente consegue lidar com isso?
com essas bactérias? Como é que a gente consegue, na verdade, lidar com isso no nosso dia a dia, tá? Como é que isso é feito? Então, pessoal, além de todo esse diagnóstico clínico, que ele é confirmado pela identificação do patógeno, nós também temos os exames que são exames laboratoriais, que faz parte da nossa rotina diária, esses exames, tá? Além do diagnóstico clínico, que você apresenta sintomatologia, que o paciente chega e faz as queixas, apresenta os sintomas, a gente também precisa confirmar tudo isso. Hoje, esses diagnósticos, eles são fechados, além da sintomatologia, né, que é a parte clínica que o paciente refere, você também precisa, nos exames que você vai estar, para fechar aquele diagnóstico. Se você não solicitar exames, ou se o indivíduo tem sintomas, e ele simplesmente não procura o médico, não faz exames, aí ele pode estar vulnerável a cair no que a gente chama de automedicação. E a gente sabe que se for algum tipo de infecção, somente antibiótico-terapia para eliminar, tá? Não adianta a gente camuflar, vou tomar um analgésico, um antitérmico aqui, que vai passar, não. Bactéria, você elimina antibióticos, e antibiótico, você cumpre o ciclo desse antibiótico. Nós já falamos várias vezes aqui que a superbactéria, ela foi criada, né, pelos nossos antepassados, e o que favoreceu essa criação dessa superbactéria foi, na verdade, o uso incorreto de antibióticos. Então, além do diagnóstico clínico confirmado pela identificação do patógeno, exames laboratoriais, uma antibiótico-terapia efetiva, também do conhecimento da suscetibilidade ou a resistência microbiana, sensibilidade a antimicrobianos. Eu já falei para vocês em aulas anteriores que quando a gente tem uma bactéria muito resistente a certos antibióticos, a gente precisa, por exemplo, se você tem algo inflamado, por exemplo, onde você tem secreção ali, então o que você tem que fazer? Coletar aquela secreção, investigar e ver, tá? Fazendo os testes, aquilo vai para a cultura e lá vai ser descoberto que antibiótico, tá? Elimina aquela bactéria ou de que forma que ela se apresenta resistente, a quais antibióticos ela se apresenta resistência. Ela se apresenta resistente ou resistência, né? Então, é muito comum se pedir um exame de cultura para saber a sensibilidade daquela bactéria. Ela resiste a que tipo de antibiótico? Aí vem lá, sensível a isso, 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 resistente a isso, isso, isso. Vem dizendo tudo lá na cultura quando você faz. É um excelente exame, tá? Muito utilizado nos dias de hoje para completar um diagnóstico clínico. Tá bem? Então, a gente chama de quê? Teste de sensibilidade a antimicrobianos, que é o TSA, ou o antibiograma, que for mais fácil. Ou o TSA, tá? Que é o teste de sensibilidade a antimicrobianos, tá? Ou o antibiograma, que aí você quer saber aquela bactéria, tá? Ela é resistente e sensível ao quê? Então, esse TSA, que é o teste de sensibilidade, é uma prova in vitro do bloqueio de um antimicrobiano na multiplicação de um patógeno que está envolvido em uma infecção. E é especialmente indicado em casos de resistência microbiana, tá? Há demais medicamentos, quando você não consegue eliminar aquele micróbio, aquele micro-organismo, aí você faz esse teste. E processos infecciosos mortais ou que demandam
quê? Drogas rapidamente, né? Bactericidas. Apresentando-se resistente à bactéria, investiga para descobrir a qual antibiótico ela se apresenta sensível, ela está vulnerável, porque em algum momento ela vai estar vulnerável, não é possível. Então, o resultado desse teste, que a gente chama, é antibiograma. Quando vocês encontrarem um indivíduo que ele reclama que está com uma ferida, que está um processo infeccioso, que tem dificuldade de cicatrizar, já faz tantos dias, então a gente pode, dar uma sugestão. Por que você não faz um antibiograma, tá? Esse antibiograma, ele vai dizer a qual antibiótico essa bactéria é sensível, que aí você elimina de uma vez por todas. Então, o resultado desse teste, antibiograma, ele é representado pela menor concentração de antibiótico capaz de inibir o desenvolvimento e reconhecimento visível do micro-organismo. Denominado de quê? Concentração inibitória, resistência microbiana. Que resistência é essa, professora? Sempre fala de resistência microbiana. Que resistência é essa? É também avaliada no TSA, que é o teste de sensibilidade, pela ausência de alvo terapêutico ao antibiótico, ou adquirida por mutações espontâneas. É aquela resistência que a bactéria apresenta a certos antibióticos. Ou por regene. Tem uma bactéria que é muito resistente, você já sabe, tá? Essa resistência que existe, ela pode ser natural, pela ausência de um alvo terapêutico, ou seja, não conseguiu ainda encontrar o antibiótico para matar aquela bactéria. Então, ela continua ali resistente, causando processos infecciosos, tá? Ou também por mutações espontâneas, ela vem sofrendo mutações. Ou seleção ou por combinação, por transferência de genes. Mas se você investigar direitinho, através do TSA, você encontra, tá, a que ela é sensível, a qual antibiótico ela é sensível. E aí, uma vez encontrado o resultado, prescreve e bota lá para fazer o tratamento, cumprir o ciclo do antibiótico para eliminar essa bactéria, tá bem? Algumas pessoas, às vezes, fazem queixa, assim, eu ouço muito pessoas comuns do meu dia a dia de trabalho. Que está sempre com infecção urinária, tem recorrência de infecção urinária. E fala assim, mas eu bebo tanta água, me hidrato bem, pode ser uma bactéria que está sendo resistente. Então, você tem o quê? Que investigar essa resistência bacteriana, descobrir que bactéria é e, a partir daí, tratar essa bactéria. Mas você só vai conseguir tratar a bactéria quando você descobrir, através de quem? Do antibiograma, qual é a sensibilidade sensível ao quê? Aí você consegue. Tá? Por isso que tem indivíduos que estão o tempo todo fazendo tratamento para esses processos infecciosos, mas quando não é bem acompanhado por um profissional, ele não pede o teste, o antibiograma, e aí a pessoa fica tendo, né, recorrência desses processos infecciosos. Tem que descobrir ao que a bactéria precisa. Tá, só um pouquinho. Toda hora esse slide quer entrar. Então, vamos. Então, essa concentração mínima inibitória, ou a concentração inibitória mínima, que a gente chama de SIM, é a menor concentração de antibiótico capaz de inibir o crescimento microbiano, tá? Já as concentrações bactericidas mínimas, que é a CBM, é a menor concentração da droga, que inibe pelo menos 99,9%, tá, do inóculo bacteriano. Você faz esse teste no laboratório, vamos saber a sensibilidade desse micróbio, vamos saber a sensibilidade dessa bactéria. E aí, descobrindo a sensibilidade, você consegue, a partir dali, desenvolver o tratamento adequado. Às vezes, você tem recorrência da doença
porque não conseguiu descobrir ainda a qual antibiótico ela é sensível para poder tratar, tá? Quando você descobre a sensibilidade dela pelo antibiograma, aí sim, pode entrar com antibiótico e você consegue eliminar essa bactéria, tá bom? Nesse caso aí faz o exame urocultura, né, professora, para saber, Exatamente. para saber qual tipo de bactéria eu vou poder tratar. Que raiva. Muito bem. No caso de infecção urinária, urocultura, tá? De um modo geral, a gente chama de cultura, né? Porque você vai coletar ali aquela secreção e aí vai deixar in vitro e a partir daí, passado alguns dias, você vai observar o crescimento e fazer os testes de sensibilidade, tá? Então, é muito importante a gente descobrir. Apareceu uma infecção, que bactéria tal? É sensível ao quê? É importante investigar. Porque às vezes você só faz a automedicação, ou então o médico fica o tempo todo entrando com antibiótico, mas não tem aquela preocupação, né? De descobrir que bactéria é e, a partir daí, descobrir a bactéria e entrar com antibiótico que vai realmente eliminar, tá bem? Certo? Então, no caso, a infecção urinária é a urocultura mesmo, tá? Vamos. Então, aqui vocês entenderam que os micro-organismos resistentes a processo de desinfecção, geralmente o alto são as bactérias, tá? O intermediário, vírus, tá? E alguns fungos, e o baixo é um tipo de bactéria, mas de forma mais vegetativa, tá? E vírus de tamanho médio ou lipídico. Vem cá, vem. Tá bem? Vem. Certo? Então, são esses, tá bem? Não esqueçam dos agentes químicos e físicos e que são capazes de destruir essas bactérias. Hoje, o que mais é o questões voltadas, falando do autoclave, é o equipamento muito utilizado nesses processos de esterilização e desinfecção. O autoclave ele é muito usado para esterilização, tá? A gente tem esse equipamento, inclusive no laboratório de farmácia de vocês, e vamos mostrar para vocês na prática como é que a gente faz a esterilização, tá bem? Claro, ele não é desse tamanho que está aqui, porque a gente não precisa de um desse tamanho aqui, né? Geralmente esse tamanho você usa em ambiente hospitalar, onde tem uma demanda muito grande de esterilização, tá bem? Queria só fazer uma frequência bem rapidinho, tá? Só um pouquinho, por favor. Professora, tem alguém com áudio ligado? Oi, Sandra. Tem alguém com áudio ligado? Tem alguém com áudio ligado. Pois é verdade. Deixa eu procurar aqui. Eu acho já, só um pouquinho. Achei, a Rafaela. Já deixei aqui no mudo. Às vezes é involuntário, a pessoa entra e esquece de desligar. Então vamos uma chamada bem aqui. Quem está comigo aqui é o Adriano, a Amanda Ellen, a Andréia, a Anitta, a Anne Vitória, a Camila Veras, o Exilei, deixa eu ver quem mais, só um pouquinho. A Fernanda Nayara, a Sandra dos Santos Silva, o Francisco Ítalo, a Gabriela Lima, a Joyce Azevedo, a Letícia, a Luzenira Duarte, a Marciele Bandeira, a Neurilene Medrado,
a Olívia, Rafaela, Raquel Bandeira Santana, a Sandra Lima, tem a Sandra dos Santos e a Sandra Lima, a Vitória Franco, Virgínia Duarte, é a Victoria Franco, a Virgínia Duarte. Professora, Deixa eu ver quem mais. Só um pouquinho. professora, deixa eu lhe perguntar, é porque essa atividade transversal no AVA, ela quer dizer o quê? Ela é que atividade? Você deixa eu só terminar aqui a frequência, já é bom? Só um pouquinho. Tá bom. Pessoal, teve algum nome que eu não chamei? Ó, eu já chamei Adriano, Amanda Ellen, Andréia, Anitta, Anne Vitória, Camila Veras, Fernanda Nayara, Francisco Ítalo, Gabriela Lima, Joyce Azevedo, Letícia, Luzenira Duarte, Marciele Bandeira, Neurilene Medrado, Olívia, Rafaela, Raquel Bandeira, Sandra dos Santos, Sandra Lima, Victoria Franco, Virgínia Duarte. Alguém que eu não chamei? Alguém aqui que eu não chamei? Todos estão aqui? Hã? A senhora me chamou, professora? Chamei, Joyce. Chamei sim, meu bem. Chamei. Já está aqui presente. Já botei aqui sua presença. Mais alguém que eu não chamei ou não? Todos estão aqui? Tudo ok, né? Então, vamos lá. Agora, vamos responder a pergunta que a colega fez. Só um pouquinho. Só um pouquinho.